Boa tarde, meu nobre. Vamos para mais uma live. Aguardar a entrada do mestre. Bem-vindo, família Capoeira. Ajuda a divulgar no direct de vocês para que outras pessoas possam ter acesso a esses conhecimentos compartilhados por meio das referências de mestres. Teremos muitas novidades aí a partir da semana que vem. Muito obrigado pela participação de todos. Eu sei que o horário também às vezes não favorece, mas vamos seguindo. O importante também é o vídeo que fica armazenado no IGTV e a todo momento a gente pode fazer consulta, assistir novamente, repassar, compartilhar. Boa tarde, Alonso, boa tarde a todos, boa tarde, Tortuga. Bem-vindo, mestre Cancão, mestre Xandão. Aguardando a entrada do mestre aí, combinei o horário com eles, 17 horas do Rio. É o horário que os mestres estão disponíveis aí para fazer a live com a gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Dá um joinha aí, por favor, ou faça um comentário. Obrigado, Terror, pela presença. Olha, semana que vem tem uma novidade, mais um projeto de lives aí que irão ocorrer. E daqui a pouco a gente começa as divulgações. Semana que vem também já tenho agendado no projeto História Oral Amazônia Legal com os estados do Tocantins e do Mato Grosso. Vamos conhecer como é que surgiu a capoeira nesses locais. E depois vou finalizar o História Oral Amazônia Legal com mais os 2 últimos estados. Lembrando que todos os arquivos autorizados, né, pelo mestre, tanto em diálogo interno como publicamente, fica disponível para que outras pessoas possam ter acesso a esses conhecimentos gerados aí por meio das nossas lives. A ideia aqui é preservar o patrimônio histórico, cultural, por meio da referência do mestre, por meio do olhar do mestre, por meio de suas perspectivas, criando aí um conjunto histórico de diversas referências em vários lugares. Li sim, mestre Xandão? Com certeza eu li. Vou até te dar um feedback depois, achei muito legal aquela construção. E já de antemão falo para fazer aquela produção se tornar ali um livreto, nem que seja em PDF, com imagens, com fotografias, para ser compartilhado, que o material tá bom. Muito bom.
Uma coisa que eu sempre falo na perspectiva da preservação do patrimônio cultural da capoeira é que nós da região norte e até em vários estados do país, a gente não se preocupa muito em manter um registro da oralidade dos nossos mestres. E para isso, a gente tem que começar agora. Costumo dizer que depois que o mestre parte, é que parece que todo mundo vai dar valor na sua história. A gente tem que dar valor agora, enquanto estão todos vivos, né? Então, vamos trabalhar, porque o aluno de hoje será o mestre de amanhã e a gente tem que continuar com a preservação da nossa capoeira de forma mais global e intimista, né? Que é conhecer a própria história de quem primeiro chegou. Aguardando o mestre entrar. Bem-vindo a todos, bem-vindo Paiacan. Saudade de você, meu nobre aluno. Saudade da nossa turma do Instituto. Mas em breve a gente estará junto, se Deus quiser. Bem-vindo, Soneca. Ajuda a compartilhar no direct de vocês, para que a gente alcance mais pessoas. Fiquei bastante feliz também que essa semana a gente atingiu aí 1000 famílias capoeiras, né? Eu chamo de família porque eu não conheço todos, mas todos são da mesma família capoeira e isso tem feito com que esses conhecimentos que a gente está gerando acesse também as novas pessoas, novos lugares, e assim a gente vai unindo todo mundo numa coisa só. Tenho assistido também muitas lives de outros profissionais que têm me ajudado aí a conhecer mais sobre a nossa capoeira, não apenas no Brasil, mas como no mundo. Lembrando que eu tenho um canal oficial do Facebook, que é o Biriba Capoeira RR, e todo esse material também eu divulgo lá com antecedência. Se puderem, segue a gente lá também, curta a página. Como eu disse, a ideia é gerar conhecimento, compartilhar um pouco da minha formação, seja na área do direito, seja na área da preservação do patrimônio cultural, como praticamente mestre do IFAM. E também da capoeira, que são mais de 24 anos de prática, com meu mestre maluco do Centro Cultural Senzala de Capoeira. Bem-vindo, mestre Marreta, boa tarde. Esperando o mestre Garrincha entrar. Uma coisa legal que eu tenho observado, que muita gente tem entrado nos feeds, né, dando feedbacks por meio de comentários sobre a historicidade dos mestres que a gente tem até agora conseguido acessar. E muitas mensagens emotivas, dizendo: olha, eu não sabia que a história do meu mestre era assim, eu não sabia que a história de tal mestre era desse jeito. Então começa a haver aí uma conexão de vida mesmo, né? Porque além de ser capoeirista, esses mestres são seres humanos, né? Com todos os seus defeitos, com todas as suas peculiaridades. Então entender também isso é muito importante, né? Aguardando o mestre entrar, e já fiz aqui alguns convites. Bem-vindo a todos. Salve, salve, Contramestre Coscoral. Acho que é assim que se pronuncia, desculpe se eu pronunciei errado. O mestre Garrincha é um dos fundadores do Grupo Senzala, ele é do mesmo tempo que o mestre Sorriso,
com a qual finalizei ontem a live com ele. Foram duas lives, 2 encontros. E o mestre Garrincha é do mesmo tempo que ele. Eles são os 2 garotos que se juntou à família ali família Rafael, do mestre Gato, e outros, mestre Gilvelho e outros que estavam ali no início da década de 60, que veio a ser formado aí logo depois do Grupo Senzala. Mestre Garrincha acabou de entrar. Vamos à nossa live e que estou muito ansioso para fazer. Tamo junto, meu nobre. Fala, Biriba. Hello, my master! E aí, tá tudo bem? Tudo bacana, legal e tudo. O senhor tá confortável aí no seu espaço? O celular tá bem instalado? Tá bem legal? Tô. Ei, mestre, Segurança do como filho, forma... do cachorro. Hã? O cachorro, o filho, tá todo mundo aí, né? Todo mundo aqui. Olha aí, mestre, como forma de o senhor ficar legal no vídeo, vou pedir pro senhor tentar centralizar seu rosto no meio da tela, aparecer um pouco aí também o pescoço para não ficar muito em cima, porque aí vai ficar lindo, né? Porque, como eu falei pro senhor, esse vídeo, essa live com o senhor, que eu tô tendo o privilégio de fazer, vai ficar armazenado aí para que a nossa família capoeira, no mundo inteiro, possa acessar aí um pouco das suas memórias. Logicamente que não tem como, né, mestre? Resumir a sua vida inteira, mais de 50 anos de trabalho dentro da capoeira em 2 encontros, 4 horas. Bom, de antemão, mestre, antes de passar a palavra para o senhor, fazer aí as suas considerações iniciais de agradecimento ao nosso público que já está aí, eu quero agradecer a família Capoeira que tem nos apoiado nesse perfil que eu criei no Instagram, que tem 3 semanas. Como está lá no perfil, eu sou mestrando, quase mestre do IFAM, era para ter defendido agora. Minha ideia aqui não é apenas ter seguidores ali dentro do perfil, mas é deixar um pouco da experiência enquanto estudante, enquanto curioso, pesquisador, para deixar conhecimento para as nossas gerações. E uma delas, que tem muita coisa importante para ser feita no país ainda, no meio da capoeira, está ligado à nossa oralidade, a oralidade principalmente dos mestres. Quem chegou primeiro, que é a continuidade histórica desse patrimônio riquíssimo que veio desde os negros que foram escravizados. É a continuidade. Então, quando eu vejo... Oi? Vai falando, pode. Quando eu vejo um mestre que eu estou conseguindo ter acesso, que é uma rede, a gente consegue ter acesso às referências por meio de uma rede que acontece nos bastidores. Então, quando eu vejo o mestre na nossa frente agora, como forma de pegar um pouco dessa memória para nos aprimorar enquanto seres humanos e capoeiristas, é como se a gente estivesse tendo o privilégio de conhecer a ancestralidade que veio por meio do mestre dele e do mestre dele, e é uma sequência dentro do universo da capoeira. Então, essa é a minha intenção aqui, gerar conhecimento, deixar coisas relacionadas à continuidade histórica desse patrimônio, e eu falo que o aluno hoje será o mestre de amanhã, né, mestre? Se a gente não valorizar o mestre hoje, quem chegar a ser mestre amanhã também não vai ser valorizado. Mestre, muito obrigado por essa oportunidade, o senhor é muito iluminado, né? Terminei de fazer a live com o mestre Sorriso ontem, praticamente falou muito do senhor, e agora o senhor está aqui na nossa frente, e eu quero lhe agradecer pela oportunidade de ter esse privilégio de fazer essa live com o senhor, e agradecer à família Capoeira, que está crescendo ali também, está compartilhando as lives. Mestre, estão gravando, fazendo cópia desse material e compartilhando em YouTube, compartilhando em Facebook. Eu nem sei aonde esses arquivos estão indo parar, mestre. Eu só sei que, como o senhor é mestre de capoeira, o senhor não é apenas do grupo, o senhor é um mestre do mundo, né? Então é com esse início que eu passo a palavra para o senhor fazer as suas iniciais e depois eu volto a conversar e vou entrar na sua memória, mestre. Vamos ver se ela tá boa ainda, né? Se ela tá... não tenho dúvida.
as tuas questões aí. Bom, primeiro, Sérgio, muito obrigado, poxa, por você se interessar em buscar através da gente, não só de mim, né? De vários outros mestres de capoeira, essa oralidade que é super importante, né? Para as novas gerações, para as gerações futuras que vão aí receber toda essa herança que nós vamos deixar aí da capoeira, que outros mestres já nos deixaram, né? E muitos deles não conseguiram usufruir muito de toda essa coisa que a capoeira hoje tem condições de proporcionar. Então, é com muita responsabilidade e que a gente trabalha nessa área da arte, de divulgar capoeira, e fazer capoeira, e passar capoeira, e falar capoeira, e relacionar capoeira com as outras artes. Hoje mesmo, eu fiquei muito orgulhoso de ver o Antônio Liberac defendendo uma. Não sei se você chegou a ver. Assisti na íntegra. Desde as Eu 9 horas assisti da manhã também. já estava ligado. Pois é, eu ia esquecendo, aí uma ghostwrite minha, ela me lembrou, na hora que eu liguei a, o celular, ela falou, tá tendo, ela botou no coisa, aí eu entrei direto. Aí, Inclusive, ele citou o nome do senhor nos agradecimentos dele antes dele começar a fazer a defesa. foi? Então, Foi. Nos essa parte eu não agradecimentos. peguei. Ele citou o nome da mãe, do pai, dos irmãos, do papagaio, do periquito e o nome do senhor lá como grande mestre dele. Poxa, meu orgulho, não só por ter feito isso, ter reconhecido a mim, mas porque a capoeira nos deu jogou ele no nosso meio, tem um cara com um nível de conhecimento que ele tem de pesquisa, de correlação, não só a capoeira, relacionar a capoeira com a arte da cultura negra de modo geral, poxa, é uma riqueza de texto, uma riqueza de informação, de pesquisa, muito importante, cara. Então, aí é isso. Então, pô, você tá de parabéns aí com a tua iniciativa e tá jogando isso para os novos capoeiristas. Vamos lá. Obrigado, mestre. Então, mestre, a partir de agora, gostaria, Sim, com toda a sensibilidade, sim. Pode falar que eu. com toda a sensibilidade que o senhor tem, nos levasse à memória mais pequenininha que o senhor consegue lembrar. Aquela quando o senhor era criança, no Rio de Janeiro, dentro de uma constituição familiar, e nos levasse naquele momento a 6 anos de idade, 7 anos. Só dá uma enquadrada legal aí, mestre. Isso. Perfeito. Olha aí, baixa um pouco mais que aí fica melhor ainda. O Hugo tá falando do enquadrar, né, Hugo? Isso, porque tá ruim. Melhorou? Não, tá o teto. Tá o teto? Tá mostrando o teto. E Mais. agora? Agora tá lindo. Mais um pouco. Isso, aí. Aí tá ótimo. Mais pra cima um pouquinho. Aí, tá ótimo. Aí tá ótimo. Não, pra baixo. Isso. Mais. Aí. Perfeito, perfeito. Ficou legal? Legal Então, agora. eu me movo aqui, vamos lá. Isso. Aí o senhor nos leva a essa memória, com 6, 7 anos, fala um pouco do seu ambiente familiar, como é que eram as ruas e o local que o senhor frequentava quando criança, e o que o senhor consegue trazer de memória pra gente dali. Antes de. Tá passando algum ruído? Porque aqui eu estou numa casa e tenho o filho fazendo um negócio, por exemplo, está passando algum Não ruído? tem problema, então a gente não está ouvindo não, pelo menos eu não estou ouvindo, tá tudo ótimo. Você não está ouvindo. Agora, se tivesse como melhorar um pouco a iluminação, né? A iluminação? Acender uma luz, porque a luz está lá no fundo e o rosto do senhor está mais escuro aqui na frente. Tá. Acende a luz lá do. Tem que abrir aquele coisa lá atrás. E. Aí, filhão! Chegou. Olha lá, acabou de falar com você. E aí, músico capoeirista? Auxilia seu pai aí, meu nobre. Coloca iluminação nesse vídeo pra ficar legal o rosto dele aí. Vou botar, porque eu tô vendo que tá rolando uma dificuldade. Valeu. Alô.
Mas Enquanto isso, isso. É, Pode ir falando, acende a luz, mestre, que aí Ricardo. deixa que ele Acende a luz. organiza a parte Não, acende da a luz luz. aí. Melhorou a luz? Tá bom. Vamos nessa. Então, vamos buscar lá alguma. Bom, eu nasci em Botafogo. Eu sou de uma família de 6 irmãos. Deixa eu ver se são 6 mesmo. Fernando Celso Sacramento, Milton Sacramento, Sérgio Sacramento e Maria Sônia Sacramento. Então, somos 4, mas minha mãe teve 5. Ela perdeu, né? Do primeiro casamento do meu pai. O que acontece assim, o meu pai, ele conheceu a minha mãe no bairro do Catolé. Minha mãe era mineira e tinha uma família aqui no Rio Comprido, numa casa de cômodo do Rio Comprido, grande, uma casa grande, e que os parentes da minha mãe moravam. E a minha mãe, uma vez, foi... Você está ouvindo? Está ouvindo? Tô? Tô sim. Pode falar. Os parentes, a minha mãe uma vez veio visitar os parentes, vinha, aí começou a vir com uma certa frequência visitar. E meu pai conheceu a minha mãe ali. A minha mãe era muito bonita, uma mineira linda, ela é de Carangola. E meu pai é de família baiana, que veio para o Rio, porque o meu avô, parte de pai, o nome dele é Mário Sacramento, ele era ambulante na Bahia, vendia aquelas... não sei se Salvador, se você, quando você sai na rua ali perto do Cabula, daquela área do Cabula, você vê a galera vendendo lanche na rua, café com leite, bolo, essas coisas. Meu avô fazia isso. Acarajé e outras coisas. Acarajé. E a minha avó, ela era uma cozinheira de forno e fogão, que a gente chama. E aí, eles trabalhavam, a minha avó trabalhava na casa foi convidada pelo Edson Guimarães, que era um deputado na época, família Guimarães, para vir para o Rio com ela. Aí a minha avó veio trabalhar na casa desse deputado. Ficou no Rio de Janeiro, toda a família veio aqui para cá também. Meus avós meus avós se instalaram em Botafogo. Aí em Botafogo ali tinha uma casa de cômodo que pegava da Rua Jupira. Eu não sei se só você vindo aqui para eu te falar sobre isso. E uma casa muito grande que ia até lá, quase Rua São Clemente. E aí, então, os avós morreram, meu pai ficou ali, morando ali, naquela casa de cômodo também. E a gente está falando de que ano aí, nesse momento? A gente Para a gente ter uma referência. A gente está falando antes de eu nascer. Sim, mas de 1930, O meu pai, de 30 40. por aí. 30, 40. Eu nasci em 54, eu sou o mais velho dos homens. E a minha irmã é 2 anos mais nova que eu, entendeu? Ela é de 52. Sim. Então, aí o meu pai ficou com a casa, e aí, naquela época, não tinha as favelas do Rio de Janeiro, não existia muito, não tinha muito isso, não estava bem... Não tinha as comunidades formadas. As comunidades como tem hoje. Mas o meu pai quando eu era criança, o meu avô colocou ele para trabalhar. Meu pai veio para cá ainda meio criança, né? E aqui se criou e tal, no Rio de Janeiro, mas meu pai colocou ele para trabalhar com um cara fazendo numa oficina mecânica. E ele se tornou um excelente lanterneiro. Lanterneiro são os caras que, não sei se você sabe,
que o Sim, carro bate, ele vai, desamassa o carro todo, porque naquela época não tinha peça de reposição como tem hoje. Hoje você entendi. bate com o cara vai e corta aquela parte e traz uma parte nova e encaixa ali. Ele não, naquela época dele ele tinha que fazer todo a lanternagem, desamassar tudo direitinho, ficar esperando, por exemplo, o para-brisa que vinha da Europa. E ele se tornou um exímio lanterneiro requisitado por várias. Né, e ganhava bem, tinha um bom salário e tal. Conheceu minha mãe, depois casou com a minha mãe e aí quis comprar uma. Meus avós de Minas também vieram para o Rio, né? Parte da minha mãe, Acabaram se mudando. quando meu pai conheceu ela, aí casaram e tal, Fica meus bem no avós meio da vieram. tela, mestre, por favor. Meus avós Isso. vieram. Aí. Aí, Aham. bom, enfim, quando ele casou, ele queria sair de Botafogo, dessa casa de cômodo, e ir para um lugar um pouco mais distante da cidade, perto de Bangu, alguma coisa que ele ia comprar lá, um loteamento, fazer uma casa lá, um Um negócio, era a terreno. ideia dele. É. E aí a minha mãe não quis, porque ia se separar da mãe dela, e a família mineira muito apegada e tal. Aí surgiu a ideia de, atrás da casa de cômodo, hoje é a favela Santa Marta. Tinham 2, 3, 4 barracos, com algumas pessoas fazendo. Aí ele foi lá e fez o dele. Meu pai chegou lá, foi lá e fez o dele, se, se Era uma comunicou com. oportunidade, né, mestre? Era uma oportunidade, ele ficava mais no centro, né, e tal, e naquela época não se tinha assim uma ideia de projeção que esse negócio ia ficar tão assim, né? Bom, Uhum. enfim, ele fez, foi ficando, e eu nasci em 54 dentro desse barraco que ele fez. Era um barraco grande, confortável, até quando eu nasci. Depois ele foi deteriorando, deteriorando, eu tenho fotos dele já no chão, Era de porque madeira era e de tinha madeira com. poucos habitantes no local. Tinha um barraco aqui, outro lá longe, outro lá, entendeu? Não era uma coisa assim como é hoje, super colado com outro, não. Populoso, né? Populoso. Na verdade, não tinha um sistema de saneamento básico, isso não tinha essas coisas, não tinha infraestrutura. A luz era precária, porque a luz era de lamparina, o, a, a, o fogão era um fogão de querosene, que a gente cozinha, que minha mãe cozinhava. A água, ela ia buscar num lugar que tinha que atravessar uma pequena florestazinha que é para o lado de Laranjeira, chama um túnel, que tinha uma mina de água, ela ia buscar água lá. Isso bem no começo. Depois a água, um grupo a igreja, o pessoal da igreja, fizeram um movimento e começaram a levar a água para lá. Só a água. A luz veio muito depois. Então, mas a água não era na casa das pessoas. A água era na, nos pontos. Isso já estou falando com um pouquinho mais de evolução da comunidade, né? A água não ia na casa das pessoas, ela tinha as torneiras que você ia pegar com a lata. Você pegava e Tipo levava umas para casa. bicas, uns Isso, poços, bica. poços com Aí bicas. isso, tipo bica. Tinha algumas bicas espalhadas. No começo foram poucas, depois aumentaram um pouco. Aí você chegava, pegava água e levava para casa. E quando faltava água, eu me lembro muito bem, já de criança, já estou avançando um pouco, mas Quantos que a anos aí, gente. mestre? Essa memória? É, então, aí eu tinha uns 6, talvez. E o senhor ajudava a E pegar água nos baldes? não, eu não. Quem pegava eram meus irmãos mais velhos, mas eu cheguei a Mais pegar. velho. Meus irmãos Chegou, mais né? velhos que pegar, mas eu cheguei a pegar. Porque depois, aí eu vou por parte, porque senão eu avanço muito. Eu estou lá mais Isso ou menos mesmo. nos 6, estou lá nos 6 anos. Então, a, a gente, às vezes faltava água, eu fazia o seguinte, eu ia botar a lata na fila, para quando a água chegasse, eu ser um dos primeiros. Ah, Pegava você com a era o chave. cara que segurava a fila. Na-
A Meu vez. pai que falava assim, vai, minha mãe falava, bota água bota vai botar a lata na fila da água, para esperar a água chegar e para levar para casa. Então esse foi o começo assim, eu tinha uns 6 anos, que eu nasci, tinha uns 6 anos. Eu me lembro que minha mãe lavava roupa na bacia, não tinha água em casa, né? Tinha água, a gente pegava água na lata de água lá, e a louça toda ela lavada em bacia. Banheiro não tinha, era urinol, que a gente chamava urinol. Meu pai falava, pega o urinol. Urinol é o pinico, É o entendeu? Que a gente pinico. usava, a gente que era menor criança, tinha o nosso, e meu pai e minha mãe tinham os dele. Aí de manhã descarregava num lugar lá, que depois viraram valas, que quando a chuva vinha levava. Bom, era uma situação precária, muito precária mesmo, né? Depois de muito tempo, o negócio desenvolveu um pouco mais. Mas eu ainda estou lá atrás. Eu me lembro que a minha mãe, ela lavava roupa. Meu pai fez um barraco bom, confortável, legal. Embaixo ele tinha criação de porco, coisa assim, embaixo, no que a gente chamava de porão. Tinha Porão. as, Isso as tudo comidas era de só no mesmo terreno, mestre? no mesmo terreno. Ele pegou um terreno grande, fez uma casa legal, assim, né? Depois essa casa ela sofreu alguns com as chuvadas, com o negócio, ela sofreu alguns negócios, uma terra que cedeu, entrou para dentro de casa, foi diminuindo o espaço. Nossa. E nós chegamos a ficar até com morar em 2 cômodos, mas aí já vai mais para frente. Eu estou lá atrás ainda, então nossa casa, eu me lembro da minha avó, ela fazia na época de São João, coisa assim, típica, datas típicas, marcantes, ela fazia as coisas. Então ela fazia, por exemplo, uma canjica com, com amendoim. E ela pegava, socava o amendoim, eu me lembro, as imagens que eu tenho, ela socando o amendoim no pilão para poder fazer a canjica e misturar com o amendoim. Era uma coisa maravilhosa, gostosa, que ela fazia em casa e fazia muito doce. A minha avó, parte de mãe, né, já fazia isso. E aí, E ela fazia doce de quê? ela fazia tudo que é tipo de doce, mas ela fazia assim as coisas, por exemplo, na época de São João, na época de comer canjica, essas coisas assim, né? Semana Santa, Mas, tal. qual dessas receitas eu gostava mais assim da sua avó? Que deve ter, Não, né? Sempre, sempre. eu gostava muito de uma canjica que ela fazia com a canjica que ela fazia com amendoim, misturado com amendoim. E o amendoim, ela tirava da casca, ela debulhava o amendoim no pilão. Era Olha, uma coisa fazia muito legal, original eu mesmo. ficava vendo, é original, eu Ei, ficava vendo mestre, aquilo, poxa. Hum. eu quero aqui só dar uma pausa para. Tem uma galera entrando aqui, inclusive a Covinha acabou de entrar, mandou um abraço lá de Lyon, da França. Tem vários mestres aqui, professores, Axé, mandando bacana. abraço. Não vou ficar pausando o seu Ó, argumento para a gente não interferir vai na. anotando aí o nome deles, que depois eu mando um axé geral para todos. Legal. Que, pô, essa família é uma família Vamos maravilhosa. junto. Aí, aí eu me lembro, assim, tem uma lembrança assim, bem dos 5, 6 anos. Eu me lembro que eu pequenininho ainda, né? Minha mãe lavando roupa assim no portão de casa, para falar com ela que eu estava querendo café, não sei o quê, ou tomar leite, eu estava com fome. E ela estava lavando uma coisa. E aí, rapaz, foi um acidente isso aí. Ela falou, espera aí, que Deus falou para mim alguma coisa. Aí eu fui no fogão e puxei a leiteira. O leite veio fervendo na minha barriga. Aí eu Nossa! tenho uma lembrança assim, bem pequena, assim, acho que eu nem 6 anos Seis ainda. anos. Mais ou menos eu ia fazer 6 anos. Ela entrando para dentro de casa e me acudir. E aí, Nossa! depois meu pai chegou, eu me lembro depois já mais assim tratado, porque o meu pai, ele e a gente tinha tipo como se hoje faz plano médico, mas era associação de médicos que coisa. Meu pai era sócio.
Todos os meus irmãos nasceram na maternidade. Eu fui o único que nasci lá no Santa Marta. Fui o único que nasci lá na comunidade, da minha família, porque o meu pai tinha acesso, então ele foi com a associação dele, meus irmãos todos nasceram lá. E eu, minha parteira, Dona Bárbara. E aí, quando eu tive Dona esse acidente, Bárbara. a gente ainda... Dona Bárbara é uma senhora, foi muito legal quando eu, depois de grande, revê-la, ela bem já velhinha comigo, foi uma coisa muito chocante, muito bacana. Ela, ela sabendo o que eu estava estudando, o que eu estava fazendo, ela ficou hiper orgulhosa, É né? Ficou muito legal. emocionada lá. Então, aí eu fui tratado pela essa associação que o meu pai era sócio, a qual todos os meus irmãos nasceram. E eu fui o único que nasci realmente dentro da comunidade lá no Santa Marta. Aí o tempo passou, meus irmãos começaram. Aí meu pai, ele brigava. Meu pai brigava muito com a minha mãe, tinha aquelas brigas, e aí acabou minha mãe se separando. Eu presenciei muitas brigas dele lá, ele bebia e não controlava a bebida, e, poxa, era um problema sério com ele. E aí separou-se da minha mãe. Tua mãe, Aí nessa quando separou época, da ela teve essa nessa, coragem, né, mestre? Porque é muito hã? difícil, né? É, Nessa época, muito sua mãe teve uma difícil. coragem que é muito difícil para uma realidade desse tempo. Ainda mais com um É, monte de filho, né? pois mas ela sofreu muito, ela sofreu pra caramba, coitada. Ela penou muito, porque ela queria, mas ao mesmo tempo pensava nos filhos. Então isso não, ela tentou separar várias vezes, mas teve uma vez que ela não aguentou e separou. Tudo bem, eu valorizei ela, o jeito dela, né? Assim, de tomar essa decisão. Mas só que ela pegou os filhos menores, que era eu e a minha irmã. E os mais, Os mais maiores. velhos ficaram com. Os maiores ficaram com o pai. E aí eles começaram a tocar a vida deles, um começou a sair, outro estudava, outro só pensou em trabalhar, não queria mais estudar. E eu e a minha mãe. Aí depois meu pai foi e retomou eu e a a minha irmã da minha mãe. Ele buscou, Ele porque nesse conseguiu lado tirar? machismo, ele conseguiu tirar. Naquela época, aí conseguiu, trouxe de novo. E a minha irmã, ele botou uma menina, uma senhora que morava do lado da gente para tomar conta dela enquanto ele ia para o trabalho. E eu, às vezes, ficava em casa, mas nesse ficar em casa, eu saía, eu ia para a rua. E que vem a história. Aí, lá no Santa Marta, ela tem uma saída que dá para Laranjeiras. E era nessa saída que eu comecei a sair. Comecei primeiro a sair com meus irmãos e depois eu comecei a sair porque eu estudava também, né? Eu comecei a estudar na José de Alencar, uma escola chamada Escola José de Alencar, aqui em Laranjeiras, até o momento em que, nesse primeiro momento, eu era bem pequeno, voltei com meu pai, minha mãe, como eu ficava na rua, ia para a rua e chegava à noite em casa, chegava de tarde, meu pai não tinha muito controle de mim. Mas eu sempre fui um bom garoto, né? Assim, Ei, mestre, aí, essa forma de separação e que desestruturou um pouco a relação familiar mais coletiva, né, mais íntima, fez com que o senhor tivesse esse acesso à rua, assim, despertasse para exato. esse acesso à rua, mesmo Não, sendo um eu garoto fui. que gostava de estudar e tudo. Não, eu fui para a rua, porque eu fui para a rua no sentido assim, porque eu comecei a fazer as minhas amizades na rua, porque eu gostava de futebol. Saía da escola, onde eu encontrasse um futebol, que naquela época era bastante, eu ficava e jogava. Aí Uhum. perdia a hora de chegar em casa, era um problema. Tal. Aí eu fui ganhando a simpatia do pessoal da rua próximo à minha escola e próximo à minha à área que eu tinha de acesso, que era uma rua que tem de Janeiro, muito famosa, é uma rua de classe média alta, chamada General Glicério.
onde todos os generais, basicamente da época da ditadura do país, tinha Morava. apartamento, morava, estava tudo por ali. E aí eu fiquei amigo dos filhos, entendeu? Eu, sei lá, não amigo da ditadura, né? Depois é que eu vim Sim, saber sim. dessa parada toda, entendeu? Mas eu jogava bola com os moleques da minha idade e tal, não sei o quê. Aí tem um momento que a minha mãe, que eu estava na rua, aí eu já tinha bola, já estava numa outra escola. Aí minha mãe, numa escola chamada Albert Schweitzer, na rua, na General Glicéria, é um lugar que hoje é uma escola. Ali era um campo de futebol de salão. E tinha uns amigos que eu sempre reunia ali depois da aula e tal, e jogava bola. E aí, como eu fiz amizade na rua, eu tinha amigos que gostavam de mim, tinham simpatia de mim, né? Um deles é chamado Antônio, que a gente chama ele de Totti. Era o meu, como Tote. se fosse meu pai da rua. Ele se amarrava Ele em era mim, um pouco gostava mais de mim. velho? Ele sempre falava, ó, alô, falava pro jornaleiro, Tô te ouvindo, mestre. uma escola onde eu estudava, falava, dá isso aí pro Garrincha. Ele já me chamava de Garrincha, foi ele o apelido. Foi ele que colocou o apelido. Foi ele que colocou o apelido. Porque eu jogava bola pra caramba, como ele ficava maluco. Ele, pô, eu fiquei amigo dele mesmo. Sempre quando eu passava no jornaleiro italiano, assim com a minha bola e com a minha pasta, de escola e minha coisa, falou, olha, meu pai era o Totti. Aí falou, pô, o Totti deixou um negócio aqui pra você. Quando eu pensava que não, era um casaco que ele tinha deixado na época do frio, pra eu me vestir, um negócio assim. Pô, então Eu ele ganhava cuidava de muita coisa você também. mesmo, né? Era um cara que cuida a história. Aí, quando eu. Aí, uma dessas épocas, eu estava jogando bola lá, e ele estava num prédio em frente. Aí eu comecei a conhecer todo mundo ali daquela área, né? Da área. Eu tinha o quê? Eu tinha uns oito, mais ou menos, 7 anos mais ou menos, 8 por aí. Não tinha 9 ainda. Mas a galera gostava de mim, porque eu era um bom moleque, eu ficava ali, eu nunca roubei nada de ninguém, nunca nada de ninguém, então acho que era por isso que a galera gostava. E aí, foi indo, o tempo foi passando, eu fui estudando, fazendo amizade lá com o pessoal, todinho. E aí um dia, ah, eu tô lá jogando bola, todo suado. Aí esse amigo meu, o Totti, ele estava num andamento em frente, um prédio de 4 andares, que morava lá outros amigos, o Beto e o Oimar, os caras da rua. Né? Da rua, mas eram os caras da classe média alta, que tinham dinheiro, apartamento grande. E aí, ela fala assim, ó. Aí quando eu penso que não tem uma pessoa me chamando, falou, Garrincha, o Totti mandou vir te buscar aqui. Aí eu falei, não, peraí, que eu tô jogando bola. Não, não, quando você ia. Aí eu parei o futebol, cara, parei o futebol. E fui lá. Né? Eu jogava com um cara chamado Felipe, um cara que morava do lado, no prédio do lado. Um moleque que gostava de mim pra caramba, né? Uhum. Aí, mas ele não sofria as coisas que eu sou do morro. E ele morava Com certeza, né, mestre? Outra realidade, né? tudo diferente, outra realidade. Aí quando eu cheguei, o Totti estava jogando na mesa com o Aimar. E a empregada dele, Gona, chamada Dona Nega. Aí ela me levou assim, falou, olha ele aqui, Totti. Aí eu cheguei lá, falei, pô, Totti, o que é? Aí a Dona Nega olhou para mim e falou, olha como é que ele tá, Totti, tá todo sujo, vou dar um banho nele, pô, não sei o quê. Aí eles deram comida, eu não voltei mais para jogar. E ela falou assim, você quer morar aqui? Você quer morar aqui? Aí o moleque, né, criança, né, Nossa. quero. Eu falei, quero. Mas eu falei, quero, assim, mas... Aí ela falou, então tá, você vai morar aqui com a gente, você vai para a escola, não sei o quê. Aí eu sei que eu fiquei morando lá um tempo, pessoal, como se fosse me adotando, né? Aí Isso aí só aí tinha quando eu 7 estava anos de lá, foi idade? com... Hã? 7 Oi? anos de idade nisso? Fala. Oi? Só tinha 7 anos de idade nisso?
Eu tinha 7 para 8 anos, era um moleque magrinho, magérrimo. Pô, mas eu jogava bem bola, dava de futebol, era apaixonado por futebol. E aí eu fiquei, meu pai soube, foi lá, e aí eles falaram, não, deixa ele aqui, pode deixar ele aqui, a gente sabe que você é pai dele e tal, mas deixa ele aqui, não sei o quê. Aí, tudo bem. Aí meu pai deixou, sabendo que eu estava ali e tal, ele deixou, né? Porque ele também não tinha como, né? Aí tá. Aí eu fiquei lá Aí depois minha mãe soube que onde eu estava, foi me Nossa. procurando e tal, não sei o quê, soube que eu estava lá. Aí a minha mãe também foi lá para ver como é que eu estava. Aí chegou lá, todo mundo recebeu a minha mãe e tal, a minha mãe contou a história dela, falou que estava separada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí ela chegou na nega, o pessoal se reuniu lá e falou assim, olha, sua mãe veio aqui, ela está querendo te levar. Você quer ficar ou você quer ir com a sua mãe? Aí eu falei, não, eu quero ir com a minha mãe. Lógico, lógico. Qual filho que fala que não vai querer ir com a mãe? Mas Lógico, quando né? eu fui, Não vai velho, dar certo isso. eu saí daquela estrutura, eu penei, viu? Ela não tinha condição, ela não tinha renda, ela não tinha por aí. Mas tudo bem, eu passei o maior perrengue com ela mesmo, mas nunca deixei de estudar. Aí voltei, eu fui para a casa dos parentes, a minha mãe foi morar em vários lugares no, no Rio de Janeiro, assim, em más condições, péssimas condições, na casa de parente, eu junto. Eu sei que eu passei uns 2 anos com ela, mais ou menos. Aí o pai soube de novo, foi lá e me resgatou. E eu voltei de novo para a linha do meu Quanto pai. tempo durou isso, mestre? Entre sua mãe te Por resgatar da residência da Dona Nega e uns teu pai 2 anos. foi Uns buscar o dois senhor? anos. Uns 2 anos. Uns dois E aí anos. a gente já está Aí nessa, falando uma idade de 2 anos. 9 anos, Mas, praticamente. 9 anos. E aí eu reapareci na rua para estudar e jogar bola, aquela tudo que eu queria, né? E descer o morro e tal, não sei o quê. Aí quando eu reapareci na rua, aí porque eu era famoso, eu fiquei na rua. Aí a galera falou Com assim, certeza. porra, cara, Garrincha, você tá sumido, cara, tem um outro moleque aí, ao Sorriso, você precisa conhecer o Sorriso. Aí eu falei, pô, Sorriso, pô? Enfim. Aí continuei Caramba, foi a minha parada. nesse Aí um dia, foi dois nessa rua, do mesmo significado de vida do início, e aí a rua vai te apresentar um camarada do mesmo top. exatamente, exatamente. Aí nessa rua, a Rua General Glicério, o Sorriso chegou lá, e eu não conhecia o Sorriso. Eu tinha estado lá É antes porque o dele, senhor mas se depois afastou um pouco também, né? eu me afastei com a minha mãe, pô, fiquei muito tempo fora com a minha mãe, depois é que eu voltei e para dar continuidade aos estudos, que meu pai falava, não, aí eu voltei e voltei para a mesma escola, para a escola Albert Schweitzer, para terminar o meu primário. E naquela época tinha primária e admissão. E eu estava, acho que no terceiro, quarto ano, aí, sei lá. Aí continuei meus estudos. Quando eu saía da aula, era futebol na certa, né? Fui direto. E aí ficava jogando bola e tal, não sei o quê. Aí um dia, todo mundo falava de Sorriso, vinham falando de Sorriso. Aí teve um dia que a gente se encontrou. Pô, cara, quando a gente se encontrou foi uma vibração bacana, mas a gente ainda tinha acertado os pontos, né? Aí nós fomos O que quer acertando, dizer ele isso, foi me mestre? O que quer olhando, dizer foi isso? me vendo, eu também fui vendo ele, a gente foi vendo o negócio. Não, é porque é o seguinte, uma das coisas que meu pai falava e que eu prestava muita atenção, a parada da rua, né, cara? Falava sempre, ficava falando, e eu fiquei com aquilo na cabeça. O lance das drogas, de você não. Eu nunca fumei, cheirei, nunca tive nada disso. Entendeu? Porque, apesar de ter sido de rua, moleque de rua. Então E na rua quem é se aproximava de apresentado mim, isso, assim, querendo ou não, né, mestre? A rua te apresenta tudo, né? A rua te apresenta tudo, né?
pois é, muito bem, hein? Alô, alô, Tô aqui, mestre. Tô ouvindo, mestre? alô. Aí, Biriba. Não tá. Alô, Biriba. Não... Falou, Tô tá te me ouvindo. ouvindo? Tô. Você ouviu o que eu falei antes? Sim, que a rua apresenta tudo, né? É, então, quando a pessoa se aproximava de mim, eu sempre ficava estudando para ver como é que era o cara, para ver se a gente podia firmar um. Ou às vezes eu podia ficar amigo, mas não ia ser tão bem amigo. Mas o sorriso ele não tinha vício. Ele não era um cara ele não era que era um cara que não era viciado e tal, que não era um cara assim. Eu ficava prestando atenção nisso, porque o meu pai falava: você não quer jogar bola, você não quer estudar, você não quer fazer parada, então você tem que prestar atenção, hein? Não sei o que, ficava dando esse toque, aí eu ficava muito preocupado com isso, né? E aí, bom, quando eu vi o sorriso, a gente deu, conheceu e começamos a, a, a fazer um laço de amizade. E depois ele viu que eu era um cara que eu estava lá na rua antes dele, que eu já era um cara famoso na rua, que era um cara conhecido. Isso também cria um Ou problema, seja, mas o senhor já também era velha guarda da rua, né? É ele que chegou da ali, né? rua, é. É, mas É. isso gera um problema, porque aí às vezes gera um ciúme, gera uma parada assim. Aí o que, que acontecia? A gente brigava. A É gente brigava esses toda hora. ponteiros que o senhor disse que A não gente estava brigou afinado tanto, ainda. não estava afinado. A gente brigou pra cacete e teve uma hora que a gente não brigou mais e a gente ficou amigo. E aí, a gente fica amigo quando você compra um barulho do outro. Né? Porra. Aí todas as paradas de quando a gente era moleque, rua aparece de tudo, né? Aí aparece os caras querendo pegar ele, eu estava do lado. E quando apareceu alguém querendo me pegar, ele também estava do meu lado. Assim, então aí você fala, pô, esse cara é meu parceiro mesmo, porque ele, porra, ele vê na hora do tempo ruim, ele também está comigo. Então, aí foi em cima disso aí que a gente criou uma parceria. E aí, o Sorriso, ele eu acho que ele já conhecia aí eu estou falando a gente está com uns 10, 9 para 10 anos, mais ou menos 10 anos. E a gente Porque está ele falando já de que conhecia ano aí, mais. mais ou menos, mestre? Qual o ano aí? 50, A gente 61? a gente está falando de 60, de, de 62, Certo. 63, dois, assim, mais ou menos. Entendeu? Dois. Então, eu sou de 54, 60 eu tinha, por aí, ó, tá vendo? 60 eu tinha 6, É em isso mesmo. 62 eu tinha Em 8, 62, 9 por aí, 63. 62, 62, 63. Eu era bem moleque mesmo, bem molequinho. Tava com aquela roupa. Deu uma pausa aí, vamos ver que. O mestre Garrincha saiu. Vou chamar ele novamente. Tá da melhor qualidade mesmo, isso mesmo. Chamando o mestre novamente aqui. Ah, com certeza, pode deixar comigo. Vai chegar o momento, a gente está lá na infância ainda dele. Valeu, Milton, pela dica, anotado. Aguardar ele entrar novamente aí. A conexão dele eu acho que ficou um pouco ruim.
muita história de vida. E a gente às vezes acha que a nossa história é boa, né? É ruim. Esperar o mestre entrar aí novamente. Deve ter acontecido alguma coisa lá com a internet dele. Deixa eu dar uma olhada aqui se ele mandou mensagem no WhatsApp. Daqui a pouco ele entra aí. Muito interessante compreender esse processo da rua, né? O encontro que a rua, os encontros que a rua consegue oferecer, né? E que às vezes pode ser uma coisa boa, como pode ser também uma coisa ruim. Com certeza, Milton. Depois de ter ouvido o Sorriso na live, as histórias deles é bem inspirador. Bom, acabou de entrar o mestre. Alô? Então. Oi, mestre. Caiu aí a ligação, né? A chamada. Então, eu estava na linha de Bom, raciocínio. olha só. Eu acho que eu devo ter nesse primeiro tempo mais ou menos uns 5 minutos. E aí a gente retoma de novo. Mas aí só conclui o raciocínio do encontro da rua, das diferenças que o senhor teve com o Sorriso, acabaram se alinhando, e um começou a comprar a briga do outro, e aí, bum, aconteceu o encontro de almas gêmeas de menino. Aí, assim, concluindo, o Sorriso já conhecia a capoeira. O Sorriso já conhecia a capoeira. Mas eu não sabia, nos nossos encontros, que ele conhecia a capoeira. Ele depois falou comigo, que a gente foi desenvolvendo a nossa amizade, ele falou comigo que conhecia a capoeira, porque eu não conhecia. A gente começou a andar junto. Quando eu saía da escola, encontrava ele. A gente ia aprontar mil, né? Jogar bola, fazer alguma coisa, ou arranjar alguma confusão, enfim. Acabou a minha escola, eu fazia qualquer parada lá. E o senhor não ia em casa e não dormia em casa, não, mestre? Eu só ia em casa no final. Eu ia para casa à noite. Eu sabia que meu pai tinha chegado em casa do trabalho, aí eu voltava à noite. E no outro dia saía de manhã. Ele saía para a escola. E os seus irmãos mais velhos? E os meus irmãos, um trabalhava direto e o outro estudava. Né? Um eu coloco em memória, que já é falecido, que é o do meio. Qual é o nome dele? Milton Sacramento, é o nome do meu pai. E ele teve uma vida muito sofrida, cara, mas era uma figura muito inteligente, muito, enfim. Perdemos ele na rua. Foi mesmo, mestre? Voltando, o Sorriso. Foi trágica, perdemos ele na rua. E ele era uma joia, assim, em termos de conhecimento na família, um moleque muito inteligente. Estudava numa escola aqui que a gente tem, na época era uma escola de ponta chamada Amaro Cavalcante, escola estadual. Quantos anos ele tinha, mestre, quando ele... Quando faleceu? Não, já mais velho, mas não muito velho. Ganhou a rua e depois nunca mais saiu da rua. Teve uma